Pesquisa do Sindicato dos Médicos aqui do nosso estado apontou que quase 80% dos trabalhadores da saúde afirmam ter sobrecarga de trabalho e falta de reforço nas equipes de saúde. É um problemão, né, que acende um sinal de alerta. Vamos conversar ao vivo com a doutora Tanise Balverde Damas, diretora do CIMESC, que vai trazer mais informações para a gente. Doutora, obrigado por estar conosco. Queremos mais detalhes, né? Os médicos, os enfermeiros, essa turma toda de vocês da saúde trabalhando muito, né? A pandemia tem exigido cada vez mais, mas não há uma contrapartida do poder público no sentido de amenizar essa correria toda? Boa tarde. Boa tarde. Então, o CIMESC fez essa pesquisa, obrigada pelo espaço, obrigada pela entrevista. O CIMESC fez essa pesquisa já com base em algumas denúncias, algumas reclamações que vinha recebendo de alguns médicos de todo o estado. Então, foi feita uma pesquisa eletrônica com os médicos filiados, perguntando como que está a situação da pandemia hoje em dia, e o que se percebeu foi esse número alto de 80% de médicos se queixando de falta de contratações. Os outros 20%, alguns falaram que teve contratações e outros falaram que as contratações foram insuficientes pela demanda. Então, o que se percebe é um aumento da demanda, principalmente na atenção primária, diferente da outra etapa da pandemia, que sobrecarregou os hospitais e UTIs. Nessa fase em que já temos vacinação, nós temos visto muitos casos, mas felizmente são casos mais leves. Mas, de qualquer forma, está sobrecarregando a rede básica de saúde. A gente já está há 1 ano e meio, né, nessa história também, com muita intensidade. Ano passado foi uma coisa de louco, muito intenso realmente. O movimento nos postos, nas UPAs, nos hospitais. Antes, nos momentos pré-pandemia, né, doutora, já era difícil por si só. Aí chegou esse turbilhão todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. É uma situação que é agravante daqui para frente. A senhora enxerga num curto espaço de tempo ou médio espaço de tempo uma solução? A senhora acha que os homens e mulheres que estão no comando do poder público estão cientes desse problema? Eu ainda vejo com esperança. Eu tenho esperança de que a gente está caminhando para um dia terminar essa pandemia, graças às vacinas. Então, graças a todos os outros cuidados também, mas a grande principal arma que a gente tem para acabar com a pandemia é a vacina. Então, o que eu vejo, mesmo com a situação complicada como está hoje, ainda está menos pior, está melhor do que antes. Antes já esteve pior, quando nós não tínhamos vacina, não se tinha muito o que fazer. Então, o que se recorria era vagas de UTI. Hoje em dia, os casos não têm sido tão graves, graças às vacinas. Ainda tem pessoas internadas em UTI por causa de Covid, ainda temos óbitos por Covid, mas o que se vê são geralmente em pessoas não vacinadas ou com um esquema de vacinação não completo. Então, por isso eu tenho esperança, porque nós temos as vacinas e elas estão em evolução. Com relação ao poder público, nós sabemos que há dificuldades, né? Existem dificuldades, existe boa vontade, existem empecilhos, tanto de ordem financeira como de ordem técnica, mas a gente segue lutando e batalhando para mostrar a parte técnica, para mostrar as dificuldades, para que o poder público possa enxergar e possa atuar nessas questões. Compreendo. Diante dessa realidade que nós temos hoje, né? Para onde nós devemos caminhar no seguinte sentido? Temos um número X de médicos, de enfermeiros, de profissionais da saúde. Seriam necessários números XY. Nós temos esse dado? Assim, quantos temos hoje? Quantos seriam necessários? Essa realidade é individual, é local, conforme cada local. Um bom exemplo que a gente tem é o de Joinville. Certo. Joinville abriu uma contratação para médicos e o edital ainda está em andamento, e a previsão é de que vai conseguir contratar os médicos necessários. Já tem 262 inscritos, saiu uma notícia aqui da região. Então, nessa cidade, em Joinville, se conseguiu captar médicos, diferente da maioria das regiões do estado que estão falando em dificuldade. Então, o que a gente vê, o poder público precisa também atrair um pouco o médico, né? A gente fala, a gente gosta de palmas, elogios, tudo, mas tem a questão financeira que às vezes também precisa ser atrativo. Um médico que está no serviço privado, às vezes é muita diferença para ele atuar no serviço público. Então, tem a questão financeira, tem a questão de estrutura. Alguns médicos nos relataram falta de EPI, o equipamento de proteção individual, máscara, luva.
Então, é a realidade individual de cada local. E a pergunta foi quantos médicos precisam. Então, eu citei o exemplo de Joinville. Aqui tem 262 e se prevê que vão se inscrever ainda mais e vai suprir a necessidade dessa cidade, que é a maior cidade do estado. Em outras regiões, cada um vai ter o seu número. Tem um município pequeno que talvez 10 médicos seja suficiente. Então, é individual de cada local. Cada Doutora, local tem que fazer seu estudo local. Para a gente caminhar já em direção ao final da entrevista, o nosso tempo, infelizmente, não é muito largo, mas tem uma pergunta importante que eu quero fazer para a senhora. Essa pesquisa agora, com essa realidade, um raio-x que vocês estão expondo, né? E vocês têm uma palavra, um peso importante. O que vai se tornar agora de forma prática? Vocês vão encaminhar um relatório, vão fazer uma exigência, um pedido, vão entrar em debate, em discussão com o poder público? O que vai ser feito de forma prática a partir dessa realidade que vocês estão mostrando? Tá certo. Então, de forma prática, nós tivemos uma reunião virtual, foi na segunda-feira, com todos os diretores do estado, né, com o presidente de cada regional do CIMESC, e o que ficou determinado é que cada regional vai falar com o seu secretário de saúde da sua região, com os seus secretários de saúde. Por exemplo, Florianópolis, então fala com o secretário de saúde de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, cada um com os da sua região. E o CIMESC Executiva também fala com o secretário de saúde do estado, o secretário de estado da saúde. Então, não adianta só Floripa falar com todos do estado. Então, cada região fala com o seu secretário de saúde. Então, esse é o passo que está sendo feito agora. As conversas, os diálogos entre diretores do CIMESC e secretários de saúde de cada município. Tá, conversamos ao vivo com a médica Tanise Damas, que é diretora do CIMESC aqui em Santa Catarina, nos trouxe à luz uma série de informações importantes. Obrigado, viu, doutor? Espero que vocês possam encontrar um ponto em comum. Minha mulher é médica, sei da dificuldade que é. É sempre uma batalha, né? Complexo, mas a gente sabe que também muitas vezes tem esses entraves do poder público que dificultam, né, o músculo financeiro para poder abraçar todo mundo. Tomara que as coisas se resolvam. Obrigado. Obrigada também. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.